Oi, gente! Bem-vindos ao resumo do capítulo 2 do livro de Elias, da série Heróis da Fé, o autor Charles Swindoll, editora Mundo Cristão. E vamos lá descobrir o que é que o autor nos trouxe nesse segundo capítulo. O título desse capítulo é O Campo de Treinamento de Querite. E nele o autor vai com Elias lá para Querite e faz uma análise minuciosa do que acontece com ele durante todo o tempo em que o profeta precisa ficar escondido lá. Mas vamos relembrar um pouquinho do que acontece lá no capítulo 1, quando Elias chega diante de Acabe e Jezabel, no reinado mais cruel de Israel, e aí ele diz: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora nós seguimos o texto bíblico lá de 1 Reis 17, do 2 ao 5, que diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira a Jordão. Para que ele pudesse sobreviver, Deus direciona Elias para Querite. Lá, naquele lugar onde a fúria do rei Acabe e de Jezabel não o encontraria. Querite no hebraico significa ser cortado, separado, privado das bênçãos de uma aliança. E significa também modular uma peça de madeira, geralmente uma peça usada para construção, para deixar ela do tamanho correto a ser usado. Deus envia Elias para um lugar de isolamento, escondido do mundo, para ser aparelhado, colocado do tamanho certo. O autor ele prova isso quando mostra biblicamente que o Elias pós-Querite é um homem diferente daquele que conhecemos lá no primeiro capítulo. Vamos ver o que ele diz. Elias era um porta-voz, mas ainda não era verdadeiramente um homem de Deus. Em 1 Reis 17:1, o escritor descreve Elias apenas como Elias, o tesbita. Contudo, no versículo 24, como resultado das experiências vividas em seu treinamento básico no campo Querite, ele é visto como um homem de Deus. No começo do capítulo, ele é apenas o Elias de Tisbé, cidadezinha em algum lugar de Gileade. Mas no final do capítulo, ele surge como um homem de Deus. O que está entre os versículos 1 a 24 é o que eu gosto de chamar de experiência no campo de treinamento. Deus primeiro tira um homem desconhecido do fim do mundo, revela esse homem como seu mensageiro, ele passa a ser Elias, o profeta, não mais Elias, o tesbita, e depois o lança novamente no anonimato, isolado de tudo e de todos. Imagina só o nó na cabeça de Elias. E nas palavras do autor, o profeta precisava de mais treinamento. Ele precisava de treinamento em secreto se quisesse falar novamente de Deus em público. O homem que Deus usa precisa ser mantido humilde. Ele precisa experimentar disciplina severa. Quantos de nós seriam capazes de dizer nada além de sim, Senhor? Eu confio em Ti plenamente. Não preciso dos holofotes. Será que não apreciamos mais o cristianismo confortável e ativo? Ao mesmo tempo que não há nada de errado em ser um líder ou cumprir o papel de porta-voz de Deus, é muito fácil viciar-se com a audiência ou sentir que somos indispensáveis para o plano de Deus. Como é fácil rejeitar, ignorar ou desprezar essas ocasiões em que precisamos dar um passo para trás, reagrupar, repensar e renovar as nossas almas. Elias obedece sem questionar. Deus tinha um plano com tudo isso. Primeiro era proteger Elias e depois treiná-lo. E durante esse treinamento de Elias, ele não precisa se ocupar com o sustento, porque o Senhor já havia providenciado tudo para ele, desde a água pura até garçons corvos que iriam lhe trazer as refeições. Mas o texto bíblico conta que certo dia
o riacho secou. E nesse ponto, o autor nos leva a um exercício mental para nós lembrarmos das vezes em que nós passamos por situações em que o riacho secou. Em um momento, vivemos a alegria da conquista, o refrigério de viver o favor de Deus, desfrutando prosperamente das promessas, mas aí o riacho secou. Nós chegamos a nos questionar se Deus esqueceu de nós. Mas o autor nos lembra de algo importantíssimo, que é capaz de mudar a nossa perspectiva. Ele diz que riachos secos não cancelam de modo algum o plano providencial de Deus. Muitas vezes os riachos fazem com que os planos sejam revelados. Elias estava em uma situação difícil, uma situação de risco. Será que Deus o havia abandonado? Então o autor apresenta duas grandes lições durante essa situação de Elias. Primeiro, o Deus que dá a água pode reter a água. É um direito de Deus em sua soberania. Deus, ele sabe o que está fazendo. Ele tem um plano e nós estamos incluídos nele. Por mais que o nosso riacho tenha secado, ele não esqueceu de nós. Nem nos abandonou, isso faz parte do treinamento, faz parte do plano. E segundo, o riacho seco era resultado da própria oração de Elias. A palavra nos diz, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O riacho seco era uma indicação que a oração de Elias estava tendo efeito. O autor aqui nos chama atenção para o fato que muitas vezes nós oramos pedindo a Deus que nos molde conforme a vontade dele, que aumente a nossa fé, que nos ensine a confiar nele, mas nós não queremos passar por situações que exigem isso de nós. Nós desejamos uma maturidade espiritual, mas sem precisar passar pelas dificuldades, pelos sacrifícios ou pelas dores emocionais que nos levam a isso. A gente quer mudança, mas não quer o desconforto que ela gera. E olha só o que o autor nos diz sobre isso. O campo de treinamento espiritual de Deus não funciona desse jeito. Ele foi concebido para o nosso desenvolvimento, rumo à maturidade, não para o nosso conforto. Mas a abnegação não é uma virtude comum na cultura dos nossos dias. O nosso Deus é incansável, ele nunca desiste do seu regime de treinamento. Ele corta o nosso cabelo, tira nosso conforto e nosso estilo de vida seguro, leva-nos a quartéis distantes e desconhecidos e muda nosso círculo de amigos, igualzinho a um treinamento militar. Durante o processo, ele elimina de nós todo o nosso orgulho. E então começa a lançar as fundações da coragem heróica. Por fim, o autor nos traz a aplicação através de 4 lições preciosas que Querite nos dá. Primeiro é que precisamos desejar ser deixados de lado, tanto quanto ser usados. É preciso querer estar separado para poder ouvir a voz de Deus com clareza, longe da cacofonia, da vida diária, longe de nossos negócios, planos e desejos. Precisamos aprender o profundo e duradouro valor da vida reclusa. Segundo, a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Deus, ele dá uma direção a Elias, vá para o riacho, mas dá também a segurança da provisão, eu vou te sustentar lá. Ele não deu detalhes sobre as dificuldades que Elias ia enfrentar, sobre quanto tempo ele ia ficar lá, sobre a solidão que ele ia ter que conviver, mas garantiu que cuidaria dele. Quando Deus dirige, Deus provê. Às vezes, situações nos levam a privações, a perda de posições, a uma rotina nova, e isso nos força a nos reinventar, a encontrar novas maneiras de viver. E geralmente é essa mudança de terra, essa remexida de terra, que nos faz produzir os melhores frutos. Deus não perde o controle no campo de treinamento. E terceiro é que precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. Ele diz assim: sei que alguns de vocês devem estar pensando, puxa Chuck, já ouvi isso centenas de vezes, mas você não terá ouvido o suficiente até que esteja vivendo isso. Você precisa aprender a viver o hoje, hoje.
Você não pode viver o amanhã hoje, ou a semana que vem amanhã. A razão por que muitos de nós estão extenuados, tensos, distraídos e ansiosos é que nunca conseguimos dominar a arte de viver um dia após o outro. Vivemos fisicamente um dia atrás do outro, porque isso não pode ser mudado, mas mentalmente vivemos outros 3 tempos verbais ao mesmo tempo. E isso não funciona. Olha só que interessante. Deus não falou tudo para Elias de uma vez só. Primeiro, ele disse para o profeta ir até Acabe. Então, quando Elias está lá no palácio, ele conta o que ele teria que dizer ao rei. Depois de falar, Deus manda ele se esconder no riacho e não diz mais nada além de eu te sustentarei, até que o riacho seque. Isso foi suficiente para Elias confiar e esperar. Não espere que Deus vai te revelar tudo de uma vez só, tudo que ele vai fazer. Não é ele que precisa demonstrar confiança. E a quarta grande lição: um riacho seco normalmente é um sinal do prazer, não do desapontamento de Deus em relação à nossa vida. O autor ele explica que o tempo de riachos secos em nossas vidas é um sinal de aceitação de Deus. Quer dizer que nós estamos no caminho certo. Ele traz até alguns exemplos de outros personagens bíblicos que também passaram por momentos em que o riacho secou. Abraão, quando o Senhor pediu que ele sacrificasse Isaque. Paulo, quando ele foi apedrejado e quase morto em Listra. José, quando foi lançado num calabouço egípcio depois de uma falsa acusação. E até mesmo o Senhor Jesus, quando ele passou pela angústia do Getsemane. O autor ele conclui esse segundo capítulo revelando os 4 obstáculos principais da nossa vida espiritual que precisam ser vencidos na nossa experiência durante o campo de treinamento de Deus. O orgulho, o medo, o ressentimento e os hábitos arraigados. Os processos pelos quais nós passamos nos ajudam a arrancar essas camadas de carne, como são chamadas pelo autor. E eu quero terminar esse vídeo com algumas palavras dele que diz assim: o campo de treinamento de Deus aparece periodicamente na vida cristã. Ele nos invadirá, reduzirá, quebrantará e esmagará para que sejamos as pessoas que Ele quer que sejamos. Não importa quantos anos andamos com o Senhor. Ainda precisamos, às vezes, de algum modo passar pelo Getsemane. Tudo isso é feito para que nos tornemos as pessoas que, de outro modo, nunca seríamos. Elias foi para Querite como um poderoso porta-voz de Deus, um profeta. Saiu de Querite como um homem que se aprofundou mais em Deus. Tudo isso aconteceu porque ele foi colocado na linha ao lado de um riacho que secou. E assim nós finalizamos o segundo capítulo de Elias. Se você gostou, envie esse vídeo para algum amigo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. E a gente se vê no capítulo 3. Até lá!